Pastor Júlio César amaldiçoou os irmãos em cima do altar. É inacreditável como esses homens não conseguem pregar a verdadeira palavra de Deus. Eles não conseguem pregar contra o pecado sem ameaçar as pessoas. Ele não consegue pregar sobre o arrependimento sem ameaçar as pessoas. Sempre nas pregações dele tem que ter ameaças. Porque Deus vai acabar contigo, Deus vai lançar tu no inferno, Deus vai destruir tu, Deus não está gostando, o diabo vai acabar com a tua vida, o diabo vai te espedaçar, o diabo vai te destruir. É inacreditável, meus amados, o evangelho de medo que essas pessoas pregam para aprisionar as pessoas. Ter temor a Deus é uma coisa, ter medo é outra. Então, como eles não têm mensagem para convencer ninguém do pecado, e eles querem fazer a obra do Espírito Santo, porque eu trouxer a palavra de Deus, o Espírito Santo vai convencer o pecador do seu pecado, ele vai se arrepender. Mas não, esses homens querem fazer o papel do Espírito Santo, querem convencer as pessoas do pecado, aí começa a ameaçar as pessoas e trazer o evangelho do medo. Veja que absurdo. Aí, filha de Sião, com toda a sua delicadeza, arriou o cajado e desmascarou mais uma vez Juju Batom. Vocês vão dar valor a cada palavra que saiu desse altar. Vocês vão gritar de dor, desespero. Vocês vão ser cortados todo dia pelos demônios. Eles vão cortar vocês em pedacinhos. O Exu Caveiro, o Tranca-Rua, a Pombagira. Eles amam vocês, eles querem vocês no inferno. O amor de cortar. O amor de matar. Esse homem é pastor. Um pastor que mete medo nas ovelhas. Imagina nesse culto, se tiver alguém que chegou pela primeira vez ouvindo isso. Se a pessoa tem medo, espírito de medo, pânico, como é que a pessoa vai reagir ouvindo isso? Um pastor de verdade encoraja as ovelhas. Não assusta, não conta muitas histórias. Contando para aquelas ovelhas lenga-lengas. Assustando aquelas ovelhas no altar, muda a voz, cria aquele clima, aquele ambiente de terror. Metendo medo nas ovelhas. Enquanto ele pregava no altar, o diabo estava trabalhando na mente de quem estava assistindo, ouvindo ele no culto. Metendo medo na cabeça de uma pessoa que panica, que tem espírito de pânico, tem medo. Vai fazer um filme na sua cabeça. Isso é o que deve ser pregado no altar por alguém que se diz ser pastor. Meter medo nas ovelhas. Como fica a cabeça das pessoas ouvindo isso? É isso que Jesus disse para vocês, pastores, pregar no altar? Ou pregar a salvação, pregar o amor de Deus. Dizer às pessoas que Jesus as ama, que precisam de se arrepender. Jesus ama, se confessarem, serão perdoados. Que há um céu lindo, um céu de glória esperando eles. Pregar o amor. Pregar o arrependimento. Irmãos, quando é o Espírito Santo de Deus falando no vaso, até a exortação,
alegra o nosso coração. O Pai não exorta para meter medo. Exorta com amor para nos arrependermos. Ainda que é duro ouvir, mas o Espírito Santo sempre consola. Sempre consola. Ele nos mostra os erros e depois nos consola ao mesmo tempo. O amor de Deus nos constrange. A gente acaba vendo que aquilo que o pregador está falando não é ele que está a falar. É o próprio Deus falando, mas falando com amor. Aquilo nos toca no nosso coração. A gente chora, não de tristeza por receber aquela exortação, quando vem no Espírito Santo. Chora de arrependimento, de vergonha. Ao mesmo tempo, de alegria de saber que há um Deus que se importa conosco, há um Deus que nos exortou, há um Deus que nos corrigiu. A gente se envergonhou daquele pecado e queremos agora mudar de vida. Não podemos mudar o passado, mas podemos mudar o nosso presente. Esse homem vai lá pregar como vão ser torturados. E ainda disse para eles, vocês, ou seja, os que estão no culto, vão ser torturados pelos demônios no inferno. Você assistiria a um culto como esse? Eu não sei como é que essas pessoas adultas, pessoas que nasceram no berço cristão, tiveram coragem de sentar aí para ouvir esse homem, se emocionaram. Parece cinema. As pessoas foram ver um filme de terror, saem de lá com muita tristeza. A igreja é um local, quando você entra, você sai transformada, você sai sorridente, você já anseia por outro dia para ir ouvir a pregação. Irmãos, qualquer igreja em que o Espírito Santo de Deus não está, saia. Deixa falar mal de ti, mas saia. Vai para casa, ler a Bíblia, orar até que Deus te mostre uma igreja que tem palavra, e não filmes de terror, palavras que narram o inferno. Como essas pessoas vão ser torturadas lá? Esse homem já condenou eles naquele culto. Essas pessoas que assistiram esse culto carregaram maldições. Essas pessoas precisam de clamar muito para desfazer todas as palavras que foram ditas naquele dia, naquele culto, porque estavam lá e receberam. Ninguém levantou para dizer, não, pastor, não é assim. Não é assim. Para cortar aquelas palavras, não. Ele narrou aquele filme do inferno e disse, vocês vão estar lá. Amaldiçoou-lhes com as palavras. E os incautos da internet também bateram palmas. Aqueles que estavam lá naquele dia assistindo o culto, bateram as palmas. E os incautos da internet também bateram as palmas. A palavra é espírito, a palavra é vida. A palavra que ele proferiu lá estão naquelas ovelhas e naqueles também do YouTube que receberam a vida espiritual. Se calhar a vida dessas pessoas nunca mais andou pela frente. Por quê? Por causa dessa palavra aí. O inimigo usou a boca desse homem. Um bom pastor faz isso. Não falem para mim. Eu refuto e mostro provas. Vocês são mentirosos, mentirosas, que diz, a filha de Sião fala mal de todo mundo. Fala mal dos falsos profetas. Isso que você não explica. Explica as coisas como deve ser. Eu falo e mostro as provas. Você... Sua hipócrita, seu hipócrita que vem contra os meus vídeos. Você concorda com essas palavras?
vocês vão dar valor a cada palavra que saiu desse altar. Vocês vão gritar de dor, desespero. Vocês vão ser cortados todo dia pelos demônios. Eles vão cortar vocês em pedacinhos. O Exu Caveiro, o Tranca-Rua, a Pombagira, eles amam vocês, eles querem vocês no inferno. O amor de cortar, o amor de matar. Você concorda com essas palavras? Você concorda com essas palavras ditas no altar? Você concorda? Você concorda? Fale! Você concorda? Seja honesto, honesta. Pelo menos uma única vez na vida. Você concorda? O bom pastor, ele mete medo nas ovelhas. Prega susto para as ovelhas. O que Jesus disse no livro de Jeremias 23, a partir de 1 até 8? O que Jesus disse? No meio do versículo, Jesus ele disse: vou trazer de volta as minhas ovelhas para as minhas pastagens, para que cresçam e se multipliquem. Vou dar-lhes pastores que cuidem delas, e elas não terão mais medo ou susto, nem se perderão. Esse é um culto cheio de medo, um culto que mete medo, um culto que mete susto nas pessoas. Jesus disse: eu vou trazer as minhas ovelhas para as suas pastagens. Eu vou trazê-los de volta, para que cresçam, para que as minhas ovelhas se multipliquem. Vou lhes dar pastores que cuidem delas. Em outras palavras, pastores segundo o meu coração, pastores que zelam pelas almas deles, pastores que lhes amam. Jesus, ele disse nessa palavra de Jeremias 23, ele disse: elas não terão mais medo, nem susto, e nem se perderão. Nesse culto, tiveram medo. Nesse culto, ficaram assustados. Nesse culto, se perderam, não entenderam nada. Tudo que Jesus falou ali. Esse é pastor, esse homem. Esse homem é pastor. Um pastor que mete medo. Jesus disse: não! Vou trazer outro pastor que não vai meter medo às minhas ovelhas. As minhas ovelhas vão voltar para suas pastagens. Não terão mais medo. Não terão mais susto. As minhas ovelhas nunca mais se perderão. Esse homem multiplicou as ovelhas, não, multiplicou os incautos. Assustou esses homens e essas mulheres que têm idade, mas não conhecem a letra, não conhecem a Bíblia, a letra matou-os. Não conhecem a palavra de Deus, estão lá sentados, nasceram dentro da igreja no berço cristão. Não conhecem, porque quem conhece a palavra não ia sentar ali. Essas pessoas que assistiram a esse culto são crianças. Falem, pelo amor de Deus. São crianças. São pessoas que conhecem a Bíblia, sentaram lá, receberam maldição. Vocês que estavam nesse culto, vocês têm muito que orar para que vocês escapem da condenação e das maldições que vocês receberam direto da boca desse homem que o inimigo usou naquele dia. E ele sabe fazer espetáculo. Ele sabe dar espetáculo. E ele sabe engrossar o caldo para contar umas histórias e amaldiçoar vocês. Ele sabe fazer isso. Manipular as pessoas. Um narcisista. E o diabo lhe deu sabedoria para isso, para saber falar e comover o povo. Saíram de lá emocionados e com medo, pavor, grande susto.
O Espírito Santo não mudou a vossa vida porque não estava lá. Cristo seja o árbitro.